Salve, salve, derivando ideia, tudo bem com vocês? Começar agora o movimento retilíneo uniforme, tudo bem? Que é a continuação do que a gente estava vendo. O movimento retilíneo uniforme vai ser quando a gente tem uma velocidade constante, uma aceleração nula e a posição vai variar com o tempo. Como assim? Ou seja, a gente costuma anotar da seguinte forma: a gente tem que a velocidade é constante, a gente usa a notação CT, tudo bem? A aceleração vai ser igual a zero e a posição vai variando conforme o passar do tempo. Ou seja, não vai ter aceleração. O que significa não ter aceleração? A velocidade vai ser sempre constante, a velocidade vai ser sempre a mesma. E a velocidade vai ser sempre diferente de zero, tudo bem? Porque não, senão não seria movimento. Lógico, a velocidade vai depender do referencial, mas a gente sempre vai optar por adotar um referencial que veja determinado carro, determinado bloco se deslocando. Ou seja, a gente pode vai a seguinte forma aqui, imagina uma bolinha aqui, ela vai ter uma velocidade, sei lá, 3 metros por segundo. Vai passar 3 segundos, vamos supor que essa seta signifique 3 segundos, essa bolinha vai ter se deslocado aqui, ó, 3 metros na frente. 3 metros na frente, mais 3 segundos, ela desloca mais 3, ou seja, o deslocamento vai ser sempre constante, o deslocamento vai ser sempre proporcional ao tempo, tudo bem? A outra coisa importante em movimento uniforme, o movimento retilíneo uniforme, é a velocidade média. A gente viu que a velocidade média, Vm, a gente pode escrever Vm vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Como assim? Então vamos supor que a gente tenha aqui uma reta, a gente tem aqui um carro. Não é o dos carros mais bonitos, mas enfim, a gente tem um carro aqui, vamos supor que essa distância aqui seja de 300 metros. Vamos supor que o carro então se deslocou esses 300 metros, levando um tempo de, vamos lá, 30 segundos, tudo bem? Tempo de 30 segundos para deslocar 300 metros. A gente escreve que a velocidade média desse carro vai ser igual a 300, que é o deslocamento, a distância que ele percorreu, sobre o tempo, que é 30 segundos, certo? E aqui sendo 30 metros, né? Então, 300 metros em 30 segundos. Lógico, a gente corta aqui. 30 sobre 10, 10. Ou seja, o carro tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Isso significa que ele vai estar sempre a 10 metros por segundo? Não. Às vezes ele pode estar acelerando um pouquinho, às vezes ele deu uma freada, ele deu uma parada, mas enfim, o que significa velocidade média? Caso a velocidade, caso a velocidade dele durante todo esse percurso fosse 10 metros por segundo, ele faria esse percurso em 30 segundos, certo? Então, caso a velocidade fosse constante, seria essa, para fazer determinado deslocamento em determinado tempo. Mas não significa que ele vai ter sempre essa velocidade. Ele pode estar um pouco a mais ou um pouco a menos. Vai que, tipo, ele se deslocou aqui, tipo, até metade da distância em 5 segundos. Depois ele ficou parado 20 segundos e depois se deslocou mais 5 segundos. Percebe então que a gente Percebe então que a gente não consegue calcular a velocidade certinha que ele estava. A gente consegue dizer mais ou menos a velocidade média. E pelo fato e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico da velocidade do movimento retilíneo uniforme, tudo bem? O gráfico do movimento retilíneo uniforme vai ter dois tipos de gráfico. A gente pode ter o gráfico de velocidade por tempo e o gráfico de posição por tempo. Queria conversar agora com vocês um pouquinho sobre o gráfico de velocidade por tempo, tudo bem? O gráfico de velocidade por tempo vai ser nada mais, nada menos que uma reta, vai ser uma linha reta, sem inclinação, ou seja, uma linha reta paralela ao eixo do tempo, tudo bem? Pode ser uma linha reta mais ou menos assim. E o valor dessa linha reta, a distância dela até a origem, vai ser o valor da própria velocidade. Então, se a gente tiver uma velocidade de 20 metros por segundo, isso aqui, a velocidade aqui, perdão, velocidade aqui seria igual a 20, tudo bem? Se fosse 30, 30, enfim. Aqui vai ser o valor da velocidade, vai ser sempre constante conforme o tempo. Como assim vai ser constante conforme o tempo? Percebe que no segundo inicial, no segundo zero aqui, a velocidade é 20, vai passar um determinado tempo, vamos supor que passou 5 segundos, passou 5 segundos,
a velocidade continua sendo 20, a velocidade vai sempre sendo 20, tudo bem? Vai ser uma velocidade constante, ela não vai variar, ela nem aumenta nem diminui. É isso que é uma velocidade constante, tudo bem? Não tem aceleração, não vai variar. Já o gráfico de posição por tempo, a gente escreve que ele vai variar constantemente, tudo bem? Ele vai variar constantemente, ou seja, vai ser mais ou menos uma linha reta, certo? Vai ser mais ou menos uma linha reta não, vai ser uma linha reta, certo? Vamos supor essa linha retazinha aqui. Isso aí seria o gráfico de posição pelo tempo. O que que esse gráfico está falando? No instante inicial, no segundo zero, o gráfico vai estar numa posição S0, tudo bem? Que na nossa fórmula da equação horária que S igual a S0 mais B vezes T, percebe que esse S0 é quando o tempo fosse zero, tudo bem? Então essa daqui seria a posição inicial. Vamos escrever aqui, posição inicial. Daqui seria a posição inicial, e conforme o tempo passar, vai ter uma velocidade, tudo bem? Então, vamos supor que passou um determinado tempinho aqui, pá, passou um determinado tempinho aqui, vamos supor passou 3 segundos, percebe que essa posição aqui então vai ser de S0, tudo bem? Essa posição aqui, ó, vai ser de S0, que corresponde a esse aqui, e essa partezinha aqui vai ser a velocidade, esse v, vezes 3, no caso, que seria v vezes t, e nesse caso, velocidade vezes 3 segundos. Ou seja, o famoso deslocamento, tudo bem? Então aqui a gente pode chamar aqui, perdão, vou apagar aqui. Aqui seria o ΔS, que é igual a velocidade vezes o tempo, tudo bem? Então essa é a ideia, que conforme o gráfico vai se comportar dessa forma, vai ter a velocidade, vai ter a posição inicial, tudo bem? E conforme o tempo for passando, a posição vai passando numa constante linear. Quanto maior o tempo, maior a posição, mais longe vai estar. Tudo bem? Faz sentido essa ideia? Eu queria que vocês olhassem com outros olhos para esse gráfico, tudo bem? Antes, queria comentar um pouquinho sobre esse gráfico aqui, a área desse gráfico. Vamos supor que a gente queira calcular essa areazinha aqui, ó. A gente queira calcular essa areazinha aqui, ó. Perdão. Supor que a gente queira calcular a areazinha desse retângulo aqui. Uhum. A gente queira calcular a areazinha desse retângulo aqui, que vamos supor que esteja numa posição de 10 segundos, tudo bem? O que que seria aqui? O que que a gente faria então? Seria o módulo aqui que é 20 vezes 10 segundos, a gente teria 200. Mas o que que significa 200? Percebe que a gente está fazendo a velocidade vezes o tempo, certo? Esse daqui sendo a velocidade, esse daqui sendo o tempo. Percebe que a velocidade vezes o tempo é a distância, o deslocamento. Ou seja, essa areazinha aqui verde, vai representar então o deslocamento, tudo bem? Então essa areazinha aqui equivale ao deslocamento. Deslocamento. E o que que isso significa? Então, sempre que a gente calcular a área do movimento retilíneo uniforme, a área desse retângulo, a gente vai achar o deslocamento. Percebe? Quanto mais tempo passar, maior a área vai ser. Percebam que aqui a gente teve o 200 em 10 segundos. Percebam que aqui, ó, se a gente fizesse com aqui sendo 11, com aqui sendo, perdão, aqui sendo 11 segundos. A área agora seria de 220, percebe que vai subir 20, que é o coerente, passou um segundo, a posição aumenta 20, o deslocamento aumenta 20, certo? Então está condizente a área. Eu, enfim, continuando, pessoal, eu queria que agora vocês olhassem para esse gráfico de posição para o tempo, certo? Gostaria de de traçar essa reta preta aqui, ó, é horizontal, ou seja, é horizontal aqui, paralelo ao eixo do tempo, tudo bem? E que vai ter valor da posição inicial. E eu queria analisar com vocês esse ângulozinho aqui, θ, tudo bem? Eu queria analisar com vocês a tangente desse ângulo.
Vamos supor que aqui a gente pegou um tempo inicial, a gente pegou aqui um tempo inicial, perdão, um tempo final, que é um tzinho, e vamos supor que esse valor aqui, certo? Esse valor aqui, que é proporcional a esse valor aqui, seja de ΔT, certo? ΔT, ou seja, quanto tempo passou, quanto tempo variou. Percebam que aqui, ó, a gente tem a posição final, né? Aqui, ó, a gente tem a posição final. E o que que vai acontecer aqui? Isso tudo aqui vale a posição final, isso daqui tudo vale a posição inicial. Percebam então que se isso tudo é a posição final, isso tudo é a posição inicial, esse daqui vai ser o deslocamento, certo? Esse daqui vai ser o quanto que a posição varia, certo? Esse daqui vai ser o ΔS que a gente chama. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse ângulozinho θ, tudo bem? Esse ângulozinho θ. O que vai ser a tangente desse ângulo θ, tendo em vista que esse ângulozinho aqui é um ângulo de 90? Então a gente tem que a tangente de θ, trigonometria básica, a tangente de θ vai ser o cateto oposto, que é o ΔS, sobre o cateto adjacente, que é o cateto adjacente, que é o ΔT, certo? ΔS sobre ΔT. Mas quem que é o ΔS sobre ΔT? Quem que é a posição pelo tempo? É a própria velocidade, certo? Então a gente pode falar que a tangente de θ nesse gráfico equivale à velocidade. O que que isso significa? Que quanto mais inclinada a reta tiver, maior vai ser a velocidade, maior vai ser o deslocamento pelo tempo. Vamos supor que aqui a gente tivesse uma reta laranja, tudo bem? Que tivesse essa inclinaçãozinha aqui, tudo bem? Percebe que é uma inclinação muito maior. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui esse ângulozinho laranja aqui, esse ângulozinho laranja, que a gente pode chamar, por exemplo, de beta, certo? Outra letra grega. Percebe que então que no mesmo intervalo de tempo, vamos supor que aqui, ó, perdão, continuando aqui, ó, aham, nesse mesmo intervalozinho de tempo, pá, esse mesmo intervalozinho de tempo aqui, a gente vai ter um deslocamento muito maior, certo? O que que significa esse deslocamento muito maior? Que a posição variou muito mais. Simplesmente isso. Ou seja, baseado na reta que a gente tem da posição do gráfico, a gente pode falar o quão grande é a velocidade, o quão rápido a posição varia pelo tempo. E isso ajuda muito, certo? No futuro, conforme a gente for desenvolvendo, a gente pode conseguir até construir a ideia da velocidade vai ser o ds pelo dt. É o simplesmente tudo que a gente viu aplicando derivada, que a gente chama. Derivada vai dar a ideia para a gente de uma taxa de variação por outra determinada constante. No caso, a variação da posição pelo tempo. Mas lógico, não precisa se preocupar com essa ideia. Eu só queria comentar com vocês. E no futuro isso se expande para o cálculo, tudo bem? Isso aqui é um conceito que a gente chama de derivada. Derivada da posição pelo tempo, tudo bem? Essa daqui é a derivada da posição pelo tempo. Você sabe que ds e dt vai ser a própria velocidade, tranquilo? Faz sentido? Então, conforme a gente tiver o gráfico e der pra gente determinada inclinação, baseada na tangente da inclinação, a gente consegue achar a velocidade, tudo bem? E a nossa última discussão da aula de hoje vai ser da construção da equação horária da posição. Lembrando que a equação é essa, certo? S igual a SO mais velocidade vezes o tempo. E a gente tem um caso assim, que a posição, a gente quer calcular a posição final. A gente sabe que a posição inicial, nesse casinho que foi dado aqui, a posição inicial vai ser zero, certo? A gente tem esse zero aqui, posição inicial é zero, mais, perdão, mais a velocidade, que vai ser 40 metros por segundo, vezes o próprio tempo, certo? Alguns autores gostam de chamar de S de T, essa nomenclatura aqui, certo? Gostam de chamar esse Szinho aqui, gostam de chamar esse Szinho aqui de S de T. O que que isso significa? Percebam que vai ser o comportamento de uma função do primeiro grau. Percebam que vai formar uma linha reta, tudo bem? Tranquilo? Vai formar uma linha reta. Por quê? Porque a gente tem que a posição final vai ser um valor constante, que nesse caso é o zero,
mais determinado outro valor constante, que vai ser a velocidade, nesse caso 40, vezes determinado tempo. Ou seja, no segundo 1 a posição vai ser 40, no segundo 2 80 e assim por diante. Vai sempre seguindo uma proporção linear, uma proporção em linha reta, tudo bem? E através dessa equação horária da posição, a gente vai conseguir resolver diversos exercícios. Porque por mais que pareça simples e de fato seja, a gente consegue expandir isso para vários horizontes. A gente pode inclusive saber em que instante determinados carros se encontram, em que posição que eles vão se encontrar, tudo bem? Faz sentido? Tranquilo? Enfim, essa é a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns exercícios de MRU, alguns conceitos um pouquinho mais aplicados. E, enfim, se você gostou dessa aula de hoje, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar caso tenha ficado uma dúvida. E é isso. Valeu, Derivando Ideias. Até a próxima.